pastor Takashi está em Santos, servindo lá. Hoje eles estão celebrando o culto especial de ação de graças, é aniversário da igreja. Ele que faria a apresentação, mas me deu a honra de fazê-lo. Queria apresentar, para alguns vai ser conhecer, para outros vai ser rever, né? A Vitória e o Daisuke, por favor. Eles são... Quer vir aqui, Dai? Depois você... eles são cooperadores na Igreja de Suzano, são candidatos a missões, e eles vão falar um pouco, não vou dar spoiler, não. E nós estamos recebendo hoje, o Takashi já colocou nos avisos, a Vitória é filha da nossa casa, nasceu, cresceu nessa igreja. Alguns talvez devem ter pensado assim, nossa, carreguei ela no colo, estou ficando velho, né? Eu carreguei ela no colo. É minha sobrinha. Mas é uma alegria muito grande, eles estão em preparação para missões. Alguns anos de caminhada, de ansiedade, Senhor, vamos, não vamos, quando que vamos? E hoje eles vão repartir a palavra. E no horário da ED, em especial, eles vão dar um pouquinho de mais detalhes sobre a ida para Malawi. Geraldo vai dar o aviso depois, mas estão todos convidados. A Daisuke é filha do Geraldo e da Mitty, o Daisuke é filho do Geraldo, a Vitória. As muitas luzes me assustam, é as emoções. A Vitória é filha do Geraldo e da Mitty, o filho Noah está com a vovó ali fora. O Daisuke é filho do Geraldo e da Clara, que durante muitos anos cuidaram lá do Shalom, ainda continuam dando uma assistência. O Daisuke cresceu lá, muitos também conhecem de lá, e os jovens, muitos não estão aqui, que estão lá na cozinha hoje, viu, Daisuke? Não estão fugindo de vocês, não. E nós vamos ter a palavra deles. Vamos orar. Senhor, nós entregamos nas suas mãos a vida da Vitória, que vai repartir a palavra, do Daisuke junto com ela, no desafio de compartilhar o chamado e repartir com a igreja o desafio que o Senhor tem colocado há muitos anos nos seus corações, que agora está encaminhando para a concretização. Abençoa esse tempo com a igreja, que seja muito encorajador para nós e para a vida deles. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e desperte em nós a importância de cada um de nós percebermos o propósito do Senhor para as nossas vidas, qual o chamado que o Senhor tem para nós. Dirige e abençoa agora esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Alô. Bom dia, amada igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que delícia estar de volta nessa igreja da qual eu sou fruto. Hoje eu tenho 28 anos, mas eu passei em 24 deles nessa casa. E foi uma alegria. Aqui eu aprendi a amar o Senhor. Eu fui ensinada semanalmente na escola bíblica a amar a Bíblia e estudá-la. E eu sou profundamente grata a cada um dos meus professores, cada um dos tios que me deram um colo, que cuidaram de mim no cultinho. Nessa igreja eu fui batizada, fui discipulada, ensinada a amar a própria igreja e a servir ao Senhor. E essa é uma marca dessa igreja, o serviço ao Senhor. E ainda mais com alegria. Isso a Holiness da Liberdade dá uma lição para nós. E o meu tio falou... eu sou mãe há 1 ano e 1 mês, certinho. E desde que eu engravidei, eu comecei a ler coisas sobre maternidade. E uma das frases que aparecia com frequência era algo assim do tipo, ser mãe é a forma mais pura de servir. E aí eu fiquei com isso na cabeça, o serviço. E por causa do meu bebê, todas as vezes a maior parte das vezes, né, que eu começo uma conversa, as pessoas perguntam dele. Inclusive, eu estava aqui conversando com o tio Davi, tia Neuzinha, e a gente estava falando, né? Puxa vida, como ele está bonitinho, como passa rápido. E essa é uma frase que pais, geralmente, com filhos crescidos, me dizem muito. Aproveita, menina, que passa muito rápido. Essa fase é muito boa. E quando eu converso com pais de bebês, lá no condomínio onde eu moro tem muitos. Então, quando eu desço para passear com o Noãzinho, eu encontro sempre. E aí a conversa é assim, né? Ai, você tem um bebê, que legal, que gostoso. Dá um trabalho, né? Aí eu falo, né? Poxa, mas é bom demais, né? A pessoa, aí você pensa em ter mais filhos? Aí eu falo, penso, agora ainda que eu sei que é legal, eu quero mais, né? Aí a pessoa fala, eu falo, e você? Aí a pessoa geralmente me responde assim,
Até que, pensei, mas agora que eu tive um, acho que tá bom. Bastante puxado, muito trabalho. E essas perspectivas, elas, para mim, são muito valiosas, porque é tão verdade, é tão real o prazer de ter um bebezinho no colo, como é verdade, é inegável o trabalho que dá cuidar de um integralmente. E o que essa fala saudosa dos pais de longa data revela é que, no meio ao cansaço, ao trabalho, existe uma beleza e uma alegria que precisa ser desfrutada hoje, que é própria desse tempo, que vai passar. E que é uma alegria, um privilégio que só é dado, só vai desfrutar quem se responsabilizar, tomar a responsabilidade de cuidar de verdade, integralmente, de dia, de noite. E eu acredito, de verdade, que a maior parte dos pais de bebê entendem isso. É verdade isso, vai passar, é bom demais. Mas a questão é que, em meio à privação de sono, a precisar trocar fraldas e fazer comida ao mesmo tempo, e dar banho, e brincar, e levar para passear, e levar para o médico, e colocar para dormir, acolher o choro, no meio de toda essa loucura, é natural que a alegria dê lugar à apatia, até mesmo ao desgosto, até ao sentimento de injustiça e de raiva. Não quer dizer que o amor tenha ido embora, mas é que o cansaço e a sobrecarga, eles vão minando a alegria do serviço. E a gente pode pensar, esse é um exemplo, Tem tantos nas nossas vidas em que, sobrecarregados e cansados, nós apenas fazemos o que deve ser feito e querendo que acabe logo, para a gente poder descansar. E aquilo que antes era claramente uma bênção, torna-se um fardo, muitas vezes pesado de carregar. E a nossa vida servindo ao Senhor, ela corre o mesmo risco. Nós estamos sujeitos a esse mesmo problema. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Moisés ele começa a relembrar os israelitas para que eles pudessem fazer uma renovação da aliança que eles tinham com Deus antes de entrar na terra de Canaã. E ali tinha uma seção de bênçãos e de maldições, que era o normal ali de contratos de alianças da época, As bênçãos eram as consequências das partes cumprirem o que foi estabelecido, e as maldições, as consequências do descumprimento dos estabelecimentos daquela aliança. E, nesse caso, então, o Senhor, ele fala das bênçãos. Primeiro, eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Ouçam a minha voz e obedeçam. Quais são as consequências? Se vocês ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, e obedecê-la, serão benditos na cidade e no campo. Serão benditos o fruto do seu ventre, e por aí vai a prosperidade em todas as áreas da vida. E aí, ao fim da lista das maldições, como pestes, doenças, desgraças, o Senhor ele diz o seguinte, lá no capítulo 28, verso 26, aliás, verso 47 ao 48. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, na época da prosperidade, nós vemos aqui que, para o Senhor, não importa somente que seja cumprido uma lista de regras, uma lista de boas obras, bom comportamento do seu povo, mas era importante a postura de coração e a alegria nesse serviço. Porque, no caso, essa alegria era fruto de uma consciência de quem era esse Deus que estavam servindo, de que a prosperidade que eles estavam vivendo não era fruto do acaso, ou mesmo do favor de deuses locais, de ídolos locais, mas era o favor imerecido do Deus Criador de todo o universo. Era importante que tivessem isso em mente. E a gente entende aqui como a dureza do coração nosso é capaz de nos cegar para essa realidade e fazer com que, com a vista embaçada, a gente perca a alegria de servir ao Senhor, criando uma realidade de serviço muito árida, cansada, exaustiva de serviço ao Senhor e aos nossos irmãos, só esperando acabar o dia para a gente poder descansar. E quando a gente vive uma vida com Jesus, a gente entende que Ele é o exemplo máximo de homem perfeito, do tipo de homem que agrada ao Senhor. E então nós vamos olhar para a vida de Jesus, como é que Ele servia. E Jesus, Ele é alegre.
A Bíblia nos mostra Jesus, Deus Pai, Espírito Santo se alegrando, se deleitando um no outro eternamente. E Jesus ele se alegra em cumprir com os propósitos do coração do Pai. E, na realidade, a alegria ela provém do Pai. Ele próprio é alegre, Ele próprio compartilha da sua alegria perpétua conosco. O que a gente conhece hoje de satisfação, de sorriso no rosto, isso aqui é sombra da alegria perfeita de Deus. E Jesus, ele relaciona intimamente o serviço ao Senhor, o dar bons frutos para Deus, a alegria no processo. Lá em João 15, de 8 a 11, diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está falando aqui, então, que existe alegria em obedecer a Deus. Nossa alegria pode ser completa. Jesus nos dá. E Jesus não fala da boca para fora. Ele recebeu sobre si a maior dor no servir. A justa ira de Deus sobre toda a humanidade, derramada sobre um único homem. Ele caiu nas mãos de gente cruel, que lhe infligiu longa dor sobre o seu corpo. Humilhação, nudez, exposição pública. Mas a alegria que lhe estava proposta lhe deu forças para atravessar esse vale de sombra e de morte. Não é como se ele fosse doido de, enquanto é espancado, começar a dar gargalhadas. Era uma alegria com uma força que lhe permitiu passar por esse momento de dor, sem desanimar, sem desistir. E a Bíblia nos incentiva a fazer dessa mesma forma. Hebreus 12, verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E mais do que uma inspiração e um exemplo para nós, Jesus, ele é o próprio motivo da nossa alegria, que nos faz ultrapassar as circunstâncias desagradáveis e desafiadoras. Jesus, ele nos oferece uma alegria que vai para além do resultado, inclusive, do nosso serviço, porque é muito grato quando a gente serve e a gente vê fruto. É muito bom, mas olha que Jesus instrui os seus discípulos quando eles voltaram animados da viagem missionária que fizeram. Lucas 10, 19 a 20. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Essa é a alegria que foi anunciada no Antigo Testamento, que encharcou os discípulos enquanto Jesus estava aqui na terra e que transbordou para nós os dias de hoje na presença do Espírito Santo. A gente vê a alegria que foi anunciada lá em Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidades de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Isaías 35, 3 a 6. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então, se abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Amados, o nosso rei, ele já veio a nós, humilde, vitorioso, num jumentinho. A gente viu os surdos ouvirem, cegos olharem, mancos dançarem, mudos cantarem. Isso já está consumado. A vitória sobre a morte, ela está consumada. O nosso rei veio. Essa é a nossa alegria. E quando a gente ouve essas palavras e se alimenta delas, isso nos enche o coração. Mas aí, a gente precisa viver o dia seguinte. A gente precisa viver a segunda-feira. E como é que a gente faz para essa alegria, que já está consumada, vir inundar os nossos dias?
Paulo, o apóstolo Paulo, enquanto ele falava aos presbíteros em Éfeso sobre os próximos passos da sua carreira missionária em Jerusalém, ele fala para eles assim, junta a galera assim, né? Fala, e aí, presbíteros, vou contar aqui para vocês atualizações do ministério. Eu não sei o que me aguarda em Jerusalém, mas o Espírito Santo me revelou algumas coisas. Aí todo mundo ficou assim, eita, que legal, revelação. Aí ele fala assim, me aguardam prisões e sofrimento. De resto eu não sei, né? Aí vamos ver. Mas prisões e sofrimento está garantido. Que encorajador, né? Se ouve assim um missionário falar, até em alguns momentos ali na palavra, os irmãos ficam assim, querendo impedir que Paulo vá, mas eles não podem, eles não conseguem impedir, então eles enviam com lágrimas o nosso apóstolo Paulo. Mas a sua fala não termina por aí. Em Atos 20, 24, diz o seguinte, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Contanto que cumpra com alegria a sua carreira e o ministério que recebeu do próprio Senhor Jesus. Para Paulo, era importante não só passar por esses sofrimentos, não era importante só cruzar a linha de chegada, sendo fiel, o que é uma grande vitória, mas ele fala de fazer isso com alegria. Então nós podemos olhar quais são os conselhos, quais são as dicas que nós temos aqui nesse texto para nos ajudar a caminhar nesta alegria. Paulo começa falando, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Uma das lições dessa fala de Paulo é o foco da sua vida. O foco da sua vida não tinha nada a ver com satisfazer os seus próprios sonhos pessoais, as próprias vontades da sua carne, ser feliz. Mas aqui a gente tem que entender, não é, abrindo parênteses para nós, né? A ideia não é jogar a nossa vida fora, levianamente. Então eu vou virar todas as noites orando, vou participar de todas as atividades da igreja, e aí eu não vou ter tempo nem para mim, nem para minha família, e aí eu vou morrer cedo, mas para a glória de Deus. Não é exatamente isso que ele está falando. Na verdade, lá em Filipenses capítulo 1, ele fala mesmo que ele gostaria de voltar para Jesus, para ficar com Ele, para o seu amado, mas era importante que ele ficasse aqui por amor aos seus irmãos, para a alegria dos seus irmãos, para cumprir com o seu ministério. Então é importante termos uma vida duradoura aqui, o tempo que Deus nos deu, que seja saudável. E para isso nós precisamos tomar decisões de cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos relacionamentos, ter tempo de serviço e tempo de descanso. É necessário sabedoria. Então aqui Paulo não está falando, a minha vida não é preciosa, vou jogá-la fora. Não é isso. Fecha o parênteses. O que Paulo está dizendo aqui é que a sua vida não era valiosa no sentido de querer protegê-la a todo custo, de não poder expô-la a riscos que envolvem a missão. Ele teria que jejuar, negar ao seu corpo comida. Ele teria que negar ao seu corpo conforto naquelas prisões escuras, molhadas, nojentas. Ele precisaria abrir mão de tantas regalias que ele poderia ter na vida, até mesmo de boa fama entre os seus irmãos, que por vezes deviam questionar. Será que está fazendo sentido? Paulo realmente é consagrado? Se ele está ali preso? Será que não é um sinal de que ele está em pecado? Mas Paulo não tem a sua vida por preciosa nesse sentido. O foco da sua vida não era ser feliz. Na verdade, se fosse, inclusive, poderia esse tiro sair pela culatra. Porque quando a gente quer muito ser feliz, quando a gente dedica a nossa vida para ser feliz, a gente pode ver uma vida muito frustrada. Tem tantas coisas que nos impedem de ser feliz se for assim. A gente planeja uma viagem, o voo é cancelado. A gente gosta muito de alguém e não é correspondido. Nós queremos comer alguma coisa muito gostosa, a gente não tem dinheiro. E nós nos apegamos aos nossos pais, aos cônjuges, aos filhos, e eles nos decepcionam, adoecem, partem. Por isso, o foco de Paulo, que o permite ser feliz, é a sua rocha eterna e inabalável. Salmo 34, 5, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção, que é esse encontro, né, da expectativa com a realidade. Quando as expectativas estão em Deus, é certeza de que haverá satisfação das expectativas. Por isso,
Paulo fala em Filipenses 1, 20 a 21. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 4, 12 a 13. Sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui Paulo ele tinha garantido a companhia do seu amado e doce Jesus que o chamou. E permanecer no seu amor, permanecer em Cristo, manter uma rotina de busca ao Senhor, nos alimentará a alegria. A gratidão pelo privilégio de servir é outra coisa que vemos aqui. Paulo diz, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo ele tinha essa clareza de que o ministério que estava em suas mãos não lhe foi dado aleatoriamente pela sua própria cabeça, não foi algo que surgiu no seu coração, mas foi confiado pelo próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. E que honra, que alegria. Isso é de tirar o fôlego, né? É uma honra sem tamanho. Se a gente tiver consciência de que a família que o Senhor nos deu, nos foi confiada pelo próprio Cristo para cuidarmos, para zelarmos, para sermos sacerdotes, com que alegria entraremos pela porta de casa após um dia de expediente. Se a gente souber que o nosso serviço, quem abriu as portas, foi o Senhor para estarmos lá dentro, para servirmos com os nossos dons, com a nossa profissão, com que alegria, que renovo vai ser pegar o trem, pegar o metrô, pegar o carro e no caminho intercedendo pelos meus colegas de trabalho, pelos meus superiores, pelos meus subordinados. Que renovo. E aqui Paulo diz, então, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Que incumbência de Deus para Paulo. Não era nada além de ser testemunho do evangelho da graça que o salvou. Paulo não era a fonte da graça. Ele era testemunha, como cada um de nós. A testemunha não cabe criar uma série de argumentos para defender uma tese diante das pessoas, mas a testemunha ela tem a obrigação, ela tem a função de contar tudo aquilo que ela viu e ouviu com compromisso e fidelidade aos fatos. E o ministério, então, que estava nas mãos de Paulo, era dizer tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido, tudo que Deus estava fazendo na sua vida, essa graça que o salvou, que o transformou, que o libertou. E essa é a incumbência que está nas nossas mãos hoje. Ser testemunhas é contar com exatidão aquilo que temos visto e ouvido. E essa é uma grande, grande alegria. Agora, outra coisa que pode nos ajudar é o caráter desse próprio bom Deus, que nos dá alegria enquanto nós caminhamos. Existe uma alegria específica para você e para mim, para o cumprimento específico que Deus tem do seu propósito, através da sua e da minha vida. Às vezes há uma alegria de entrar num consultório, atender uma pessoa quebrada, literalmente quebrada, que eu não teria. Eu entrei em desespero. Mas a gente tem médicos nessa igreja que com alegria, com unção, vão tratar daquelas feridas. Nós temos pessoas aqui nessa igreja que vão ocupar tribunais com graça, com alegria, que eu não teria. Talvez teria muita dificuldade de ter uma alegria, de entrar num lugar como esse, ou mesmo no escritório, no mercado financeiro. Há uma graça específica para você, na sua faculdade, na sua escola, onde Deus te colocou. E nós estamos, o pastor Edu nos falou aqui, né, um pouquinho que nós estamos nos preparando para ir para o Malawi. E eu quero dizer aqui da alegria que tem sido para nós essa jornada. Quando eu era criança, eu lembro de estar no cultinho, como as crianças aqui participam todo domingo, era ali. Aqui tinha o templo já formado, mas aquela parte da frente ainda não tinha sido reformada. Então a gente estava na garagem, onde eram primeiro os cultos, depois se tornaram o cultinho. As minhas amigas, meus amigos aqui desse tempo lembram, né? Aquele chão vermelho, né? Escuro, mas era gostoso. E eu lembro de uma vez lá no cultinho, a gente chegou na sala o Leandro Iannazzi, né? Ou, para mim, eterno tio Lê, né? Pode ser tio Lê. Ele tinha voltado de uma viagem missionária de curto prazo para Angola, com alguns irmãos da Holiness. E ele chegou ali, testemunhou
sobre o trabalho que eles realizaram. Ele levou algumas imagens para a gente, contou emocionado de quando eles precisavam fechar as portas do atendimento por falta de medicamentos, deixando uma fila de pessoas doentes e necessitadas sem tratamento. E eu lembro da sensação. O desconforto, ele me marcou. Mas de um jeito diferente. De um jeito que eu saí dali pensando, graças a Deus tem gente que vai para a África e não eu, né? Que aí Deus pode mandar outras pessoas. Graças a Deus não sou eu. Nunca mais quero saber disso. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E durante a adolescência, Ele foi me dando a oportunidade de servi-lo em viagens missionárias de curto prazo, no Instituto Aba, no acampamento Shalom. E conforme eu servia ao Senhor, Ele começava a me quebrantar. Aos 13 anos, depois das primeiras experiências, eu lembro das lágrimas que eu derramei. O arrependimento de ter vivido para minha própria satisfação até então. E, ironicamente, ao experimentar uma vida conhecendo e servindo ao Senhor e aos seus amados que passavam necessidade, eu estava mais feliz do que nunca. Com muita alegria, eu voluntariamente me ofereci a servir ao Senhor por toda a minha vida. Ali no quartinho, na casa pastoral, lá no Instituto Aba. E eu aproveitava cada oportunidade para poder servir. Meus pais, eles me lançavam. Meus pais, eles pagavam as passagens, pagavam a inscrição dos projetos, dos acampamentos, me levavam e me buscavam tarde da noite, quando eu voltava do sopão do centro da cidade, e que eu amava muito, sentar ali na calçada, conhecer as pessoas. Meus pais apoiavam, com medo, né, coração na mão, mas confiantes que o Senhor estava cuidando. E quando eu fui para o sertão, em 2013, com a Juvep, o Senhor me chamou claramente. Aí eu percebi que não era só eu me voluntariando. Tipo, Deus, se o Senhor quiser, pode me usar, viu? Não sei se cabe aí, né, na sua agenda, mas se puder, me inclui ali. Não, o Senhor, Ele me chamou. E que honra. Ali de novo, encharquei o chão, mas com lágrimas de alegria, da honra que era ser chamada para dedicar minha vida a algo tão precioso. Eu não era digna. E lá mesmo, a África, que para mim era graças a Deus, que tem gente que vai para não ir. Lá o Senhor começou a gerar no meu coração um ardor, um amor. De repente o meu medo se tornou um amor, uma atração, um desejo, orações. E quando nós fomos ao Malawi pela primeira vez, eu fui sinceramente tentando me controlar. Porque eu passei a adolescência inteira, então, alimentando isso. Eu desejo a África, eu quero ser missionária. E esperando. Passou o ensino médio, passou a faculdade. E aí eu finalmente cheguei. E aí eu pensei, eu me controlo, eu tenho que me controlar, porque eu tenho certeza que o sonho é diferente da realidade. Eu vou bater a cara. E é isso que eu quero. Eu quero bater a cara, quero descobrir a realidade, porque aí eu vou servir aqui não com um sonho, com uma visão romântica. Vou servir com realidade. E, para minha surpresa, foi uma alegria maior do que eu imaginava. O Deus que me chamou é tão infinitamente bom que Ele encheu de alegria o coração de cada um de nós para cumprir o propósito específico que Ele tem para nós, para as nossas vidas. Então, a vida de serviço ao Senhor é diferente para cada um. Mas nós poderemos experimentar essa alegria que é reservada somente àqueles que decidem ser obedientes e abraçar com zelo o ministério que o Senhor confiou em nossas mãos. E o anseio do coração de cada um de nós, cada um no seu contexto, é chegar diante de Deus na eternidade, ouvi-lo dizer, como em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Agora eu vou chamar o meu marido, o Dai. Ele vai compartilhar com a igreja alguns dos... o nosso plano agora. Nós desejamos servir ao Senhor com temor e tremor, com responsabilidade. E nós sabemos que nós não conseguiremos fazer isso sozinhos. Por isso, com muita gratidão, nós queremos honrar a vida dos pastores dessa igreja, que nos permitiram vir aqui para compartilhar com vocês, para que a Igreja Holiness da Liberdade vá conosco. Sabemos que se a gente for sozinho, a gente vai e volta. Não vai ser duradouro. Nós precisamos das orações de vocês, então nós queremos que vocês saibam o que são os próximos passos. Bom dia, irmãos.
Existe um sentimento de temor que transborda o nosso coração. Porque a gente tem a convicção, a plena certeza de que esse projeto não é nosso. Não é a gente que, surgiu um sonho no coração, agora a gente vai simplesmente montar uma planilha e aí a gente vai perseguir isso porque isso aqui é nosso. Não, isso aqui é do Senhor, a gente tem essa convicção, a missão é de Deus e Ele colocou a gente dentro, Ele colocou. Aí que o temor vem mais ainda, porque Ele colocou a igreja também para cumprir essa missão e esse projeto. Mas, ao mesmo tempo, o temor, como a gente viu nessa manhã, com a palavra que a Vitória nos trouxe, a alegria também pode viver junto. E a gente está com um coração alegre, transbordante de alegria, porque não é um projeto que a gente vai mostrar para vocês, e a gente vai, e aí acabou. Mas é um projeto que a Igreja de Cristo está com a gente. A gente está aqui nessa manhã para compartilhar para vocês, irmãos, porque a gente também tem a certeza de que vocês vão com a gente. Vocês podem fazer parte disso. E a gente queria contar um pouquinho, né, de como que vai ser esses próximos quase 3 anos. Né? Essa é a linha do tempo do projeto. Um projeto que nasceu, primeiro, do chamado de Deus para as nossas vidas. A Vitória contou um pouquinho de como Deus chamou ela para a África, e a minha vivência foi um pouco diferente, mas eu também tive um chamado específico para o continente africano. E depois de orar muito, depois de algumas frustrações, inclusive, né, ano passado, a gente queria muito ir ano passado, né, a gente planejou, começou a entrar em contato com alguns líderes lá da África do Sul, e aí fecharam-se as portas. E Deus é soberano, e Ele trouxe um tempo melhor do que a gente imaginava. Ele expandiu a nossa família, veio o nosso filho, e a gente teve esse ano para focar na nossa família, para aprendermos a ser pais, e agora a gente tem muito mais bagagem, ainda tem chão, mas a gente sabe que Deus, nesse tempo, como pais, moldou o nosso coração, moldou a maturidade para que a gente fosse agora num tempo melhor ainda. Né? E esse tempo chegou, e então, conversando com os nossos líderes, com os nossos mentores, inclusive com alguns dos nossos missionários da Holiness, né? Não só Kleber, Débora, mas entre outros, a gente então surgiu com esse projeto. Agora nós estamos nesse momento agora de divulgação do projeto, né? A gente vai rodar em algumas igrejas do Brasil, da Holiness, para que outras pessoas também possam nos apoiar, possam ir conosco em oração, financeiramente. E aí, eu vou pedir as contas do trabalho em abril, e aí, em maio, a gente parte para a África do Sul. Né? A gente vai ter 5 meses na África do Sul, a gente vai fazer uma escola missionária, eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada etapa, e aí depois desses 5 meses, nós vamos para Malawi. Né? E lá a gente vai passar pelo menos 2 anos aprendendo e amadurecendo mais ainda o chamado de Deus para as nossas vidas, aprendendo com pessoas que já fazem isso muito bem, e há muito tempo, né, com os nossos missionários, nossos amados aqui dessa igreja, Kleber e Débora Alves, o Judá e o Felipe. Então a gente vai ter esse tempo lá de sermos lapidados, de aprender a ser família missionária, né, de descobrir um pouquinho mais profundamente as coisas específicas que Deus tem com relação ao nosso trabalho. E aí como que vai ser cada fase? A primeira fase, que é a ETED da África do Sul, que a ETED é a sigla para Escola de Treinamento e Discipulado, né, na Jocum, na cidade chamada Worcester, que fica a mais ou menos 1h30 da cidade do Cabo. Para quem não sabe, ETED é uma escola de não só treinamento missionário, mas muitos jovens vão para amadurecer a vocação no sentido mais amplo, né, a vocação de ser cristão. Né? Yukio e Ruama vieram, para quem conhece Yukio, né, ele também fez ETED lá em Minas, então é a mesma escola, mas a gente vai fazer especificamente na África do Sul. E aí, nessa escola, a gente vai ter 2 períodos diferentes. Vão ser 3 meses de uma escola, de um momento teórico,
Então vão ser 3 meses da gente tendo aula todo dia, né, todo dia de manhã. A gente vai ter uma pessoa para ajudar com o Noanzinho, a cuidar dele pelas manhãs, e aí a gente vai servir essa escola durante esses 3 meses, tendo aula com professores africanos, professores aí da Jocum relevantes, para ensinar a gente de maneira mais profunda a vida missionária, a vida com Deus, para a gente, inclusive, estar mais sensíveis, né, àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí, depois desses 3 meses, né, de aprendizado, de escola, a gente vai para um período mais prático, para colocar em prática mesmo aquilo que nos foi ensinado nos 3 meses anteriores. E aí, esse período prático, ele pode ser em qualquer outro país que Deus direcionar, né? Os líderes eles oram antes da escola para levantar quais são as possibilidades de países que a gente pode ir para esse prático. São bases da Jocum mesmo, que aí eles enviam os alunos para fazer algum trabalho que é o foco daquela escola, daquele país, daquela cidade. E aí a gente não sabe exatamente qual país a gente vai ou se mesmo a gente vai sair do país. Porque existe também a possibilidade da gente fazer esse prático na própria África do Sul, entendendo também o contexto familiar, né, com criança pequena. Mas isso a gente vai descobrir só lá, né, se o Noanzinho vai estar em condições de viajar, sair do continente africano para ir para outro, enfim. E aí a gente vai ter esse tempo de viver mesmo a missão de uma maneira mais intensa, né, de ter experiências não só com Deus, mas impactando também outras pessoas com o evangelho, né, com desenvolvimento comunitário, enfim. E um pouquinho das imagens, né, isso aqui é a África do Sul, lá em Worcester, uma região ali um pouquinho menos urbanizada, mais afastada ali da cidade do Cabo. Aí a vista aérea da escola, um pouquinho do pessoal tendo aula, tendo tempo com Deus, tendo tempo de mesa também. Então, é esse o lugar que a gente vai ficar durante os 5 meses do período da ETED. E aí, findando essa fase de aprendizado, né, de escola, é um momento que a gente vai ter para engrenar, né, porque eu e a Vitória, nós estamos trabalhando, né, eu trabalho em agência de publicidade, a Vitória trabalha como ilustradora, e poderia acontecer, mas talvez seria muito difícil a gente ir direto para o Malawi, e a gente entendeu que seria importante a gente ter um momento de fazer essa transição de maneira mais tranquila e aquecer mais os nossos corações, né? Mudar de marcha para a gente então ir para o Malawi. Então chegou a fase 2, a gente vai para o Malawi, que fica ali perto do Moçambique, ali no sul do país, né? Aquela tripinha ali é o Malawi, um país bem pequeno. A gente vai ali para o sul, na cidade de Blantyre, e ali a gente vai ter um tempo de aprendizado, de amadurecer o nosso chamado junto com o Kleber e a Débora no Ministério Duas Sementes, que tem um trabalho missionário com foco em desenvolvimento comunitário. Esse também é um dos motivos pelo qual a gente escolheu estar lá com eles. Primeiro, porque a gente já foi lá 2 vezes, a gente os conhece com coração, com muito carinho, com muito amor, e eles também têm esse mesmo carinho por nós, né, uma família muito querida, mas porque o trabalho ele tem muita a princípio ele encaixa muito bem com aquilo que a gente tem no coração quando a gente visualiza ministério missionário, que é desenvolvimento comunitário. Então ali Kleber e Débora tem um trabalho que não só faz assistencialismo, né, mas também ajuda a própria comunidade com as próprias pernas, com as próprias forças, também poderem melhorar a sua situação de vida, mudar ali, quebrar coisas ruins da cultura, transformar e assim crescerem juntos, né, não dependendo só de envio de comida, envio de sustento, mas eles também, com as próprias pernas, conseguirem isso, né? E aí o Kleber tem um trabalho com agricultura, com educação, né? Construiu uma escola grande, né? De ensino infantil, saúde, esporte. E aí o Kleber tem um coração grande, né? O trabalho vai ganhando outras necessidades e as frentes só vão aumentando. E ali a gente entende que tem espaço demais para a gente aprender, para a gente descobrir de maneira mais profunda sobre o nosso chamado. Acho que quase todos aqui conhecem
Kleber e Débora já estiveram aqui conosco, ficaram um bom tempo durante a pandemia aqui nessa igreja, né? Ali está o meu pai, da última vez que nós fomos juntos, né? A gente teve o privilégio de levar o meu pai, ali a Débora, o Kleber, Judá e o Felipe ali no fundo comigo, e um pouquinho das imagens, né, do trabalho que a gente teve da última vez, ali a Vitória ensinando na escola, eu ensinei alguns meninos a cortar cabelo, enfim, foi um tempo muito precioso e a gente está muito ansioso, né, de poder estar com eles lá. A Vitória, inclusive, é meio que já famosa lá entre as crianças, né, os jovens. Então, enfim. E aí a gente veio aqui para divulgar o projeto, não simplesmente comunicar, mas vocês podem ir com a gente. Essa é a frase, né? Essa é a palavra que a gente veio também trazer. E como que vocês podem fazer isso? Primeiro, e o mais essencial, que todo mundo pode fazer, está acessível a todos mesmo, sem exceção, é serem parceiros de oração. Nós precisamos muito de pessoas que oram por nós, que oram por esse projeto, que oram pela nossa família, pela proteção, né, porque a gente vai estar em outro contexto cultural, geográfico, enfim, de saúde, inclusive, né, orar pelas nossas finanças, pela escola, né, por esses aspectos que eu mostrei anteriormente, pela escola, pelo tempo lá no Malawi, orar também pelo Ministério das Sementes, lembrar dos nossos missionários também que vão estar recebendo a gente lá, Kleber, Débora e seus filhos. Esse aqui é o que todo mundo pode fazer e que a gente pede com muito temor, com muita alegria, para que todos possam lembrar de nós nas suas orações. E as outras duas formas, ajudando financeiramente. Nós temos custos altíssimos lá na escola, né? A gente tem custo de passagem para a África do Sul, para nós três, né? Eu, Vitória e Noan. Temos custos da escola mesmo, né? Que é a alimentação, que é a estadia, o período prático também, a gente que tem que levantar os recursos para fazer a viagem, né? Se a gente vai precisar sair do país, a gente que levanta esses custos, plano de saúde, seguro de viagem, a gente também vai pagar alguém para cuidar do Noam enquanto a gente estiver estudando. E, enfim, outros custos que eu não estou lembrando agora de cabeça, mas o grosso é isso, né? E são 5 meses, então são valores. Tem toda a questão de câmbio também, né? Que a gente precisa considerar. Então, e aí como que você pode ajudar a gente com isso? Você pode fazer uma contribuição pontual. Olha, Daisuke, Vitória, eu talvez não possa me comprometer a dar um valor para vocês sempre, mas Deus colocou isso aqui no meu coração e eu vou ofertar para vocês qualquer valor. Qualquer valor já para a gente já recebe com muita gratidão. E a segunda forma é de maneira recorrente. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem de maneira recorrente, pessoas que decidam manter esse projeto de maneira a longo prazo, porque a gente não está falando só de uma escola, mas também entendendo que depois dessa escola a gente vai para o Malawi e pelo menos ficar mais 2 anos no Malawi e a gente também tem o custo de vida lá. Então nós também precisamos de pessoas que nos ajudam a manter esse projeto de maneira recorrente, se você puder fazer uma doação mensal, né, fazer um Pix programado. Aqui eu coloquei crédito boleto, mas acho que não tem mais essa opção. E aqui também, a partir de R$10 que for. A gente tem custos altos, se você quiser saber um pouquinho melhor sobre quais são os custos, venham falar comigo, né? A gente pode falar isso de maneira aberta, a gente só decidiu não colocar aqui para não deixar tão exposto assim na internet, mas é um custo que a princípio pode assustar, mas se, por exemplo, né, 100 pessoas doarem, eu não lembro, R$170 por mês, ou mais, né, já cobre uma parcela muito grande disso. Então, aqui a lógica ela é comunitária, não é tipo assim, poxa, eu não posso doar tudo isso, não, mas a igreja, o corpo de Cristo junto pode contribuir e fazer esse impacto de maneira tremenda, né?
Então, é esse o projeto, né? A gente está muito feliz de poder, a gente agradece, né, mais uma vez aos pastores, aos líderes, à diretoria e toda a igreja que abriu as portas para a gente poder falar um pouquinho disso. Aqui está o QR Code do nosso site. No site tem um pouquinho mais de detalhe do que a gente falou agora, divulgou o projeto. Se você quiser também se inscrever na nossa newsletter, a gente tem um formulário lá que você pode dar o seu nome, a igreja, o e-mail, e aí mais para frente a gente vai começar a postar algumas coisas, né, os nossos comunicados, os nossos pedidos de oração, e aí a gente vai mandar isso por e-mail, vai ter um blog também no site, e aí a gente vai deixar os contatos lá também. E a gente agradece muito de coração pelo espaço, pelo tempo, e é uma alegria muito grande mesmo poder sentir igreja como a gente está sentindo. A gente não só tem a convicção de que não estamos indo sozinho, mas a gente tem o cheiro da igreja, a gente tem a visão da igreja indo com a gente, então nós estamos muito felizes de poder dar esse espaço. Eu vou pedir também para algumas pessoas, o Geraldo, ajudar a distribuir o nosso flyer, que a gente tem também alguns detalhes do projeto. Gê, você quer falar alguma coisa? E aí, se vocês quiserem entrar em contato com a gente também, o canal está aberto, né? Se tiver alguma outra dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato.